relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Deus abençoe, irmãos. Podemos dizer cremos, né? Amém, né? Quem aprendeu a dar amém à palavra, né? Graças a Deus por isso, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias em uma escritura de Gálatas capítulo 4, verso 6 em diante. Observe bem essa escritura que nós vamos ler. Gálatas capítulo 4, verso 6 em diante. Para, nesta noite, irmãos, termos a porção da palavra, né? Lembre-se da reverência. Eu sempre tenho cobrado isso, né? Cobrado no bom sentido de dizer, ensinado à igreja, para que Deus se agrade de nós. O Espírito Santo, diz o profeta, ele é muito sensível. E ele vai se aproximando. Ele vai se aproximando. E se nós fazemos uma atmosfera, ele vai se aproximando, mas ele também pode se afastando, né? E que possamos ter esse sentimento em nossos corações nesta noite. E ao lermos a palavra, que possamos ler e buscar o entendimento daquilo que será falado. Não somente ler, irmãos, por ler, mas buscarmos o entendimento disso em nossos corações. Aqui diz em Gálatas 4, todos encontraram a escritura? Ele está falando sobre os filhos de adoção, dentro do contexto. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mais filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus,
ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível, fora, arrancarias os vossos olhos e musdarias. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Veja que Paulo está repreendendo aos Gálatas, repreendendo eles. Você vai olhar no começo ali de Gálatas 3, que ele está falando ao insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Voltando um pouquinho ali, em Gálatas capítulo 3. E para vocês entenderem a continuação ali, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele disse, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Então, eu quero chegar a um ponto aqui, do capítulo 4, do versículo... eu quero chegar aqui no versículo 21. Dizei-me o que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Veja que, falando a respeito de escravidão, de ser livre, de liberdade, no 23, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mais o que era da livre por promessa. No 24, o que se entende por alegoria? Então tem que entender o que isso é, porque estas são as 2 alianças. As 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é a mãe de todos nós. Amém? Eu quero entrar um pouquinho sobre essas 2 alianças. E nós vamos falar também no livro de Hebreus algumas coisas, mas está em meu coração nós aprofundarmos um pouquinho no livro aos Hebreus. Está em meu coração aprofundarmos um pouquinho no livro aos Hebreus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós reunidos nesta noite, com o nosso coração aberto diante de Ti, Senhor. Neste momento da oração, não é uma oração no quarto, fechado, como o Senhor nos ensinou,
mais uma oração a qual podemos levantar nossas vozes no santuário, levantar as nossas mãos no santuário e dizer obrigado, Senhor, por estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Lemos a Tua palavra nesta noite, que Teu Espírito Santo vivifica em nossos corações, pois nós damos liberdade para isto. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Eu estava meditando sobre o livro aos Hebreus, e o profeta pregou uma série aos Hebreus. Eu tenho aqui em forma de livro, em espanhol, né? Em espanhol, mas os irmãos que querem ler, você pode, né, pedir, encomendar, imprimir, mas ele pregou uma série em 21 de agosto, de 21 de agosto até 22 de setembro de 1957, ele pregou Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 2, primeira parte, Hebreus capítulo 2, segunda parte, Hebreus capítulo 2, terceira parte, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, primeira parte, capítulo 6, segunda parte, capítulo 6, terceira parte, capítulo 7, primeira parte, e capítulo 7, segunda parte. Então, desde agosto, né, de 21 de agosto de 1957 até 22 de setembro de 1957, um mês, né, praticamente, ele foi pregando 21, 25, 28, né, dia 1º de setembro, dia 8, dia 15, dia 22, ele pregou essa série de sermão sobre o livro de Hebreus. E dentro deste livro de Hebreus, o profeta fala algumas coisas, né, que eu gostaria de compartilhar com a igreja, alguns pontos. E ele disse aqui, eu gosto, né, que a Escritura enquadre com as Escrituras. E este livro que estamos estudando, nós vamos entrar aqui em salvação, cura divina, milagres, misericórdias, e tudo se encontra aqui. Amém? Salvação, cura divina, milagres, misericórdias, tudo se encontra aqui. Então, eu estava pensando nisso e ele cita, né, eu vou só começar aqui, ele disse, estamos estudando o livro de Hebreus. É um dos livros mais profundos e ricos da Bíblia. Deixe-me dizer, é um livro que verdadeiramente, se Deus permite, e nos aprofundarmos nisto, eu creio que encontraremos tantas pepitas de ouro que pepitas de ouro, né, que nós teremos pepitas de ouro que nos fará, né, que nos terá glorificando a Deus constantemente. Glorificando a Deus de que forma? Constantemente. Neste livro aos Hebreus. O livro de Hebreus, realmente, o que foi escrito por Paulo, ainda aqui, ele disse que Paulo é o maior expositor da Bíblia que o mundo já tem tido, a parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava separando, porque Paulo era um verdadeiro mestre da Bíblia. E ele estava separando o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era o único livro escrito em seu tempo.
chamado de Bíblia. E ele estava tratando de mostrar aos hebreus a separação do Antigo Testamento e mostrando o Antigo Testamento como sombra ou tipo do Novo Testamento. Como falamos aqui esses dias, né, mostrando estas duas alianças, né, porque o Testamento e a aliança. Então, o que Paulo estava fazendo? Mostrando isto. Ainda nesta mensagem, ele disse, falando, eu quero só dar alguns pontos aqui, que vocês possam observar. Ele disse, então, vocês observem agora que esta carta, né, quando ele está escrevendo, ali no começo, no livro de Hebreus, no primeiro capítulo, o profeta disse que ele estava escrevendo dentro da prisão. E ele havia tido toda esta experiência. Mas, primeiro, esta experiência foi provada. E está em sua carta-chave ao respeito. Ele está dizendo, esta é sua carta-chave. Então, ele fala Romanos, Efésios, e os demais livros, Coríntios, Colossenses, Timóteo, cada um tem o seu lugar. Mas o profeta está dizendo, esta é sua carta-chave. Quando eu estava lendo isto, você sabe, nós sabemos que chave é para abrir porta, não é, irmãos? Chave, para que é uma chave? Para abrir portas. Então, ele está dizendo, esta é a sua carta-chave para isto. Romanos, né, e o livro de Romanos e os Efésios e outros, eles tiveram o seu lugar disso, mas esta é a carta-chave. Todos compreendem isso? Se é uma carta-chave, para que serve chave? Para abrir portas. Então, eu anotei aqui, espero que você anote. Então, tem coisas ali no livro de Hebreus, como ele está dizendo, é sua carta-chave que vai abrir portas. Mas por quê? Porque ele está exatamente separando ali as duas, o quê? As duas? Eu estou falando de aliança. As duas? Não ouvi os irmãos falar. As duas? Aliança. As duas alianças. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. É importante, porque vocês vão ver, se der tempo de nós aprofundarmos nisso. Então, quando eu li aqui em Gálatas, por que eu li aqui em Gálatas? Porque Paulo, aos Gálatas, também estava falando dessas duas alianças. Porque vocês viram ali que ele disse, outros tiveram o seu lugar. Então, ele fala aos Romanos, ele fala aos Efésios, ele fala aos Gálatas, ele fala aos Colossenses, né? E a Timóteo, Tito, mas aos Hebreus é uma carta-chave, né? É uma carta-chave. Na mensagem, o profeta falando isso na mensagem, ver se está aqui, aos Hebreus, capítulo 6, segunda parte, talvez eu não vou tomando o livro, né, primeira, segunda, terceira, quarta, mas eu quero tomar algumas palavras que o profeta fala sobre este livro. Quando ele estava falando isto aos Hebreus, capítulo 6, segunda parte, ele disse assim, no parágrafo, aqui começa no parágrafo 218. Eu entrei há pouco tempo atrás e eu estava carregando 2 Bíblias.
E eu tive uma pequena entrevista com uma senhora aqui atrás, e eu lhes disse que se eu fosse pregar com as duas, eu teria que ter um bom texto. Mas isto aqui é um léxico grego. Eu desejo ler nisto nesta noite. Então, ele estava com esse léxico grego, é um dicionário grego, conhecido como dicionário grego. Léxico grego, deve ser um dicionário grego. E ele disse, eu desejo ler nisto esta noite. São palavras para o significado de palavras. Do grego original para o inglês. Então, ele estava olhando esse dicionário, né, do grego original para o inglês, e isto tem sido de muita valia para mim pelo caminho. E eu quero ler somente algo disto, porque agora estamos estudando neste livro de Hebreus e estamos acabando de chegar nos verdadeiros significados profundos. E eu disse ao irmão Neville, há poucos minutos atrás, estão acompanhando, não estão, irmãos? Posso continuar aqui? Vocês estão entendendo? Então, o primeiro ponto que estamos meditando é que o livro de Hebreus é uma chave, não é? É uma chave. Você tem interesse de conhecer isto? Quantos têm interesse de conhecer? Eu tenho interesse de conhecer isto. Irmãos, por quê? Por quê? É uma chave para quê? Você viu que eu li um pouquinho aqui? Eu gosto de observar estas coisas, de conversar com a igreja. Ele disse, quando vamos estudar este livro, nesse livro contém salvação. É do seu interesse a salvação? É do meu interesse a salvação. Para isso tem que ter uma chave, não tem? Tem cura divina, é interesse? Sim, é interesse. Tem milagres? Sim, é interesse. Tem misericórdia? Amém. É interesse, é do seu interesse saber das misericórdias de Deus? Amém. É interesse nosso saber das misericórdias de Deus. Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos, né?